coração, em nome de Jesus. Estava refletindo alguns dias atrás, aqui no Rio de Janeiro. Eu penso que uma reflexão que deve ocupar a mente de alguns irmãos que estão aqui, principalmente daqueles irmãos mais antigos entre nós, aqueles que já caminham aqui pelo menos mais de 20 anos. Para mim é quase uma tentação eu não comparar gerações, entendeu, amados? Quase uma tentação eu comparar gerações. Eu de vez em quando estou tentando identificar as diferenças que haviam alguns anos atrás no meio da igreja e a diferença que eu encontro hoje em todo lugar que eu vou. Não falo só do Rio de Janeiro, falo de onde eu vou, né? Desde a década de 90 que a gente vai ao Chile, eu me lembro dos primeiros dias no Chile, me lembro como é hoje, embora a igreja tenha multiplicado muito. Desde a década do início de 90 eu vou a Cabo Frio. Eu me lembro dos primeiros discípulos ali em Cabo Frio, na garagem. Olha aquela multidão hoje ali no ID. E eu me lembro bem. E de vez em quando eu paro para pensar o que tem diferente nessas gerações. Né? O que tem diferente? E eu esses dias estive ali na Zona Norte, ali com o Cidinho. E eu conversei um pouco sobre essa minha percepção. Então, vou falar aqui um pouquinho. Espero que você tenha paciência comigo, me entenda. Mas eu quero ressaltar aqui algumas virtudes. Só as virtudes que eu encontro naquele tempo. Tá? E não quero dizer que não existe hoje. Mas eu quero falar o que eu encontro tão singular naquele tempo. Quais os grandes desafios nossos naqueles dias. Nós vivíamos numa época em que a comunicação ela era muito rara. Pra você ter ideia, no meio desses irmãos aqui, nós tínhamos três telefones fixos. Marcão tinha um, 332, alguma coisa, 3430, acho que era isso. Luiz Diniz tinha 394, 2939. E alguém mais tinha um 331 aí, de Realengo. Era muito difícil a comunicação. Quando você queria falar, você tinha que ir no orelhão, com um monte de ficha, encarar uma fila. E quando a coisa ficou um pouquinho mais moderna, apareceram uns pagers. Um era o Teletrim, o outro não me lembro, concorrência, Mob. Estava lá na Jacarepaguá, falei sobre isso, a irmã deu até o número do meu Mob, a Ana Paula, filha de Cidinho. Eu fiquei imaginando quantas vezes o pai deve ter falado assim, passa lá uma mensagem para o Franco. E era difícil a mensagem, você ligava para uma central e falava para o cara o que você queria dizer. E o cara que entendia, você digitava. Então tinha coisa que a gente falava que era absurdo, né? Leva banana para a célula. Cara, banana para a célula. Na nossa cabeça faz sentido, né? Banana para célula. Mas imagina a cabeça de uma pessoa incrédula, que não tem nada a ver, não entende o que é célula, e levar banana para a célula. Não é isso mesmo que o senhor está falando, é banana para a célula, é isso mesmo. Banana para a célula. Essa acho que foi uma das mais engraçadas. E o cara ficou lá uns 5 minutos tentando convencer a menina que não tinha sentido o que ela estava falando. Mas para nós tinha muito sentido. Então, falava, o cara escrevia. Mas, não obstante toda a dificuldade,
não havia internet, obviamente, celular, nem pensar, era tudo coisa futurista, de filme de ficção, mas você não precisava convidar, convocar ninguém para estar junto. A disponibilidade dos irmãos era total, era um negócio absurdo. Você imagina você não convidar e o cara aparecer, era assim que era, não precisava convidar. Os caras já tinham ideia onde tinha um movimento, entendeu? Onde é que tem um movimento? O movimento está lá, então ia para lá e chegava, ia chegando. E outra coisa, ninguém ficava constrangido de convidar pessoas para levar também. Vamos embora, fulano. Se estava com alguém em algum lugar, estou indo para um tal lugar, vem, o cara ia também. Então era um negócio assim, era uma disponibilidade incrível. Você não tinha que convencer a pessoa a se liberar de compromisso para estar reunido. As pessoas tinham uma disponibilidade incrível, incrível. Eu costumo dizer que estavam sempre disponíveis para estar junto, para ter comunhão, para estar na oração, para estar na palavra. E uma outra coisa também que eu consigo ver naquela geração é que além da disponibilidade havia muita disposição. Por quê? Porque eles, como falei, não tinham comunicação como hoje. Mas não apenas a comunicação era rara, o transporte também era raro. Um dia eu estava contando quantos automóveis havia na igreja. Então, como os automóveis eram poucos, bem poucos mesmo, eles às vezes rodavam muito e rodavam com a capacidade superlotada. Ainda bem que naquela época a polícia não ficava fiscalizando com cadeirinha. Eu lembro que uma vez meteram 11 no Fusca. Quando o Fusca parou, eu fui contando. Falei, meu Deus, é esse mesmo? 1, 2, 3. Criança, pessoal, tinha uma disposição muito grande, com filhos pequenos, médios e grandes. Um ônibus que não atendia, e quando você perdia o último, só tinha 2 possibilidades para você. Não, 3, na verdade, você podia ir a pé para casa, né? Mas ou você tinha dinheiro para botar um táxi, ou voltava lá na casa do irmão e falava, abre um cantinho aí que eu perdi o último ônibus. E aí, abria um cantinho e você pousava lá na casa, os amados mais próximos, né? Então, com tudo que tinha direito, Rio de Janeiro, o perigo do Rio, tudo ali. Tudo que, como é hoje, já era naquele tempo. E os irmãos enfrentavam cansaço físico, mental, espiritual, igual, ou pior, para estar junto, para ter comunhão, para estar no relacionamento, para viver a igreja. Afinal de contas, todo mundo estava experimentando o que era igreja, né? Então, isso era o fogo, era um negócio assim, muito interessante, né? E eu costumo dizer o seguinte, que acho que foi uma conversa com o Daniel que me despertou isso. Ele falou da dificuldade hoje. Ele falou, pai, é tão difícil viver o discipulado do modelo de Jesus hoje. Porque, embora Daniel seja um jovem, ele foi criança nesse tempo, então ele via. Ele é testemunha de como era a nossa vida. Então, ele é uma testemunha ocular. Ele e alguns de vocês que estão aqui, e até jovens que estão aqui também, porque devia viver aquele alvoroço, né? Mãe arrastando para cá, pai levando para cá e levando para lá, e se juntando, se encontrando e vivendo essa vida. E eu falei para ele, Daniel, naquele tempo, os irmãos perdiam dinheiro, a igreja perdia dinheiro, deixava de ganhar dinheiro. Hoje todo mundo arruma um jeitinho de ganhar dinheiro, mas naquele tempo o dinheiro não era a prioridade. Ninguém estava preocupado de pegar uma horinha de folga e faturar mais um. Não tinha um frenesi por dinheiro. Tinha uma busca pelo Senhor. É o que explica. E, curiosamente, esse pessoal não deixou de prosperar, não. Mesmo gente abrindo mão do dinheiro, prosperou. Mesmo o dinheiro não sendo a prioridade. Hoje, qualquer tempo, as pessoas querem arrumar um jeitinho de ganhar mais, né? Aí fica cada vez mais difícil se encontrar. E acaba um relacionamento sobrevivendo quase que pelo WhatsApp, né? E pelo Facebook. O negócio quase nunca acontece olho no olho. E eu dei um nome também para essa disposição de perder, né, dinheiro. A prioridade
era Jesus. Inclusive, a palavra prioridade, ela não existe no plural como nós fazemos continuamente. Nós usamos muito a palavra prioridade no plural, né? Não, tem que rever minhas prioridades. Alguém disse que o dia que prioridade for prioridades, você não tem mais prioridade. Porque a prioridade é singular, a prioridade é o primeiro, é a primazia. Se eu fosse parafrasear a palavra prioridade, eu teria que usar ela no contexto de Apocalipse 2, Jesus falando para a igreja de Éfeso. Eu tenho contra ti que tu deixou a tua prioridade. Lembra o que ele falou com Éfeso? Eu tenho contra ti o quê? Que você deixou o teu primeiro amor. Não obstante, era uma igreja que trabalhava muito. Trabalhava, mas ela era uma igreja que deixou o primeiro amor. Jesus não era mais a sua prioridade. Jesus entrava ali no meio das prioridades, entendeu? Eu tenho algumas prioridades e aí Jesus também está ali no meio. Mas Jesus, ele era o Senhor único, prioridade absoluta. É isso que fazia as pessoas perderem, abrir mão, renunciar por conta de Jesus, e ninguém ficou mais pobre por conta disso. Ninguém ficou mais pobre por abrir mão, por renunciar, por dar. Pelo contrário, a gente viu que quanto mais se dá, mais se recebe de tudo. Todo relacionamento com Jesus intenso tem resultados, frutos espetaculares. Quando você mergulha toda a tua vida nele, quando você vive para ele. E eu também coloquei aqui nas minhas anotações, que na verdade eu estava anotando. Eu falei, vou escrever algo sobre isso. Eu coloquei sobre uma busca reverente pela palavra, pela verdade. Era um sinal também daquela geração. As pessoas tinham fome da palavra. A palavra é um negócio. Quando fala assim, vai ter alguém compartilhando a palavra, os caras... Eu vejo que hoje muita gente se move também em busca de uma verdade. Mas, em essência, a minha análise, em essência, é a seguinte. As verdades que hoje as pessoas levantam, essa geração pós-moderna levanta, em essência questionam a legitimidade de uma presidência na igreja. Então, tem movimentos hoje que diz que está com a verdade, só porque acredita que no meio da igreja não tem quem preside, que todo mundo pode viver sem uma presidência na igreja, você não precisa ter ninguém liderando, pastoreando, coisa e tal, e tem gente que levanta isso como bandeira. Um argumento até fácil de você abrir a Bíblia e derrubar rápido, mas tem gente que abraça isso, então tem um movimento hoje das pessoas que dizem que são igrejas sem líder. Todo mundo é líder, todo mundo é pastor, todo mundo é sacerdote. É uma briga contra o clericalismo, mas é um negócio bagunçado, antibíblico. Bem, mas dizem que é a busca da verdade. A busca da verdade naqueles anos era uma busca da verdade assim, na Bíblia. Então, as pessoas não era suficiente falar, isso era bíblico. A Bíblia estava na mão, entendeu? Os caras, cadê? Onde está? Cadê? Era como os de Bereia, disse Paulo. Os bereanos consultavam, né? E a gente tinha prazer em falar, né? Porque, imagina, você começava a falar e não terminava de falar, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, as pessoas tinham fome, sede. Eu lembro de umas vigílias no Chile, aquele frio doido, e eu pensava assim, não vai aparecer ninguém. Mas quando eu saía lá do metrô em direção ao local, já havia um monte de gente com bebê, carrinho de criança, indo para os encontros. E eu dizia assim, meu Deus, vai uma vigília com bebê nesse frio. Eu ficava impressionado de ver a fome e a sede pela verdade, pela palavra de Deus. Uma coisa impressionante. Hoje também tem um movimento que questiona
não só a legitimidade da presidência, mas a prática neotestamentária das primícias. Então, tem muita gente que acha que está com a verdade porque combate o dízimo e a oferta. Diz que dízimo e oferta é coisa da lei. Aí começa, é uma viagem incansável. É mais desgastante que falar de divórcio e novo casamento. A maioria avarento, a maioria querendo... A maioria diz que não é para dar dízimo, mas também não dá nada. E Jesus falou que se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, que davam dízimo de tudo, a gente nem vai ver, nem entrar no reino de Deus. E também tem um movimento que questiona, que também diz que está com a verdade, questiona a soberania de Deus. É uma teologia batizada de teísmo aberto. Recentemente eu assisti um filme com alguém, jovem que gosta desse filme, né? Super-Homem, estava um trio lá, estava Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha, os três. Inclusive a Mulher Maravilha levando a melhor, né? Como os últimos filmes de Hollywood, as mulheres sempre na cabeça, né? As mulheres sempre mandando e os homens quase de bobo, né? Cada vez mais o feminismo arrebenta com os homens e por conta disso também, cada vez mais tem um monte de homem bobo. Um homem sem responsabilidade, fraco, inseguro. E aí a propaganda você já sabe. Mas no meio do filme, não sei se Luthor, o inimigo lá do Super-Homem, agarrou ele, arrebentou ele todinho, falou, olha, não dá para ser bom e todo-poderoso. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Essa é a essência da teologia pós-moderna do teísmo aberto. Deus não pode ser todo bom e todo poderoso, não pode. As pessoas questionam, não pode. Mas por que não pode? Como é que Deus é bom e a criança morreu lá no morro, lá, levou um tiro, uma bala perdida? Onde é que Deus estava? Como é que Deus é bom, o tsunami entrou lá rasgando o sul lá e destruiu? Como que Deus pode ser bom? Deus não é bom. Ou ele não tem todo o poder. E aí os caras optam para dizer que Deus é bom, mas que ele não tem todo o poder. Tem coisa que Deus não pode evitar. Daí vem uma teologia onde se questiona a soberania de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, dizendo que Deus não é bom demais, mas isso para sustentar um humanismo que está impregnado entre nós, onde as pessoas acham que ser bom é fazer bem ao homem. Se o homem está bem, está feliz, então Deus é bom. A hora que o homem se arrebenta, mesmo que seja por conta dele próprio, aí Deus já não é bom. Ou então Deus não é poderoso. Porque ele tem que ser uma coisa ou outra. Como o Lex Luthor, acho que foi o Lex Luthor que falou com o Super-Homem. Ou uma coisa ou outra, escolhe o que você quer ser. Ou todo bom ou todo poderoso. As duas coisas não dá para ser. Mas o nosso Deus é todo bom e é todo poderoso. Ele é Deus. E Deus não é humanista. Pelo contrário, o humanista é o diabo. Foi ele que falou na boca de Pedro assim, tem compaixão de ti mesmo. E Jesus falou assim, arreda Satanás daqui, canta pneu para longe daqui, vai embora. Tu não cogita das coisas de Deus, tu só cogita das coisas dos homens. Então o humanismo, ele cai muito bem para Satanás. Ele é que faz o homem ter pena de si mesmo. É o humanismo, é Satanás que é humanista. Eu lembro, há muitos anos, deixa eu quebrar aqui meu raciocínio. Aqui no sítio, eu tive um sonho com um casal assim, muito interessante. Vou usar aquela logomarca, está vendo aquela logomarca ali, redondinha, com IR ali dentro ali? Estão vendo? Estão vendo? A logomarca. O sonho era assim, eu vi um casal numa janela redonda, assim, redondinha. E eu olhava aquele casal, olhava a janela redonda, e eu falei, engraçado, fulano e fulana está ali naquela janela, mas a janela redonda, parecia de um palácio, de algum lugar assim, eu fiquei imaginando um lugar assim, longínquo, lá das Arábias. Falei, mas eu fui me afastando assim do local, e de repente eu olhei bem, olha lá para a bolinha lá,
e reparei que não era uma janela, era um olho. Aquele casal estava dentro de um olho. Eu falei, rapaz, eles estão dentro do olho, eles estavam dentro da menina dos olhos. Não tem essa bolinha preta do olho? Eles estavam ali dentro, de mãozinha dada, mó I love you. Eu falei, ih. Fui me afastando um pouco mais, me afastando e vi que era o olho do diabo. Quando eu vi aquela cara se formando, eu falei, tá amarrado. Era o olho do diabo. E quando eu acordei, eu fiquei assim pensando com o Senhor. Eu falei, Senhor, o que aquele diabo estava fazendo? O que aquele casal estava fazendo dentro do olho do diabo? E o Espírito Santo me falou assim, eles enxergam a partir dessa ótica. Eles só conseguem ver como o diabo vê. Aí eu me lembrei de Mateus 16, quando Jesus falou assim, aparta-te daqui, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, tu só cogita das coisas dos homens. Um casal humanista. Aí eu tive um entendimento. Eu entendi como eu deveria tratar aquele casal, porque era um casal humanista. Se eu falasse de cruz, renúncia, morte, entrega para eles, não fazia o menor sentido. Porque para eles, o Deus deles não tem cruz, não tem renúncia, não tem morte, não tem nada. O Deus deles é um Deus, sei lá, totalmente diferente da Bíblia, né? Tem gente que não consegue conciliar o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo. Eles acham que são duas pessoas diferentes. Já vi até um cara levantar uma bola dessa também. Ah, o Deus do Velho Testamento é um, do Novo é outro. Por quê? Porque o do Velho mata. E o do Novo? Não, do Novo não mata. Quem não mata, mano? Não lê a Bíblia. Como é que não mata? Jesus inaugurou a igreja matando um casal de irmãos lá, Safira e Ananias. Como é que morreram aquele casal? Que Bíblia que você está lendo? Está ouvindo muito texto bonito no Facebook, não é a Bíblia. Jesus mata. Ele não apenas mata, ele falou para repreender um pastor de uma igreja em Tiatira, uma das 7 igrejas da Ásia, repreendeu o pastor dizendo que você é tolerante, você tolera essa mulher, que a si mesmo se diz profetiza, tolera essa mulher ensinar no meio da igreja, ensinar a prostituição para meus filhos, porque ela está ensinando aí que vale tudo, e você tolera, repreendeu o anjo da igreja, falou, olha, eu vou resolver esse assunto assim, vou prostrar essa mulher de cama, ela vai ficar de cama, e não apenas ela, os que adulteram com ela, eu vou colocar em grande tribulação, Jesus falando, e João anotando, e se ela não se arrepender, vou matar os filhos dela, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Está na tua Bíblia, Novo Testamento, Jesus falando, você nem pode dizer que foi uma inspiração equivocada, porque foi Jesus falando e Pedro e João escrevendo. Foi a revelação da ilha de Patmos lá. Então, o Deus do Novo Testamento também mata. Por amor, para acertar, para levar o arrependimento, mas sempre foi assim. Deus sempre está nos corrigindo. Quantos dizem amém? Quantos me entendem? Então, tem aquela galera que combate dízimo, galera que combate a presidência, tem gente que combate a própria soberania de Deus, e tem uma galera que combate a igreja, os famosos desigrejados. Não preciso de igreja para ser cristão. É a coisa mais louca que eu já vi. É um dedo rebelado contra o corpo. Eu não preciso do corpo para ser dedo, para ser corpo. É como se um homem só fosse corpo de Cristo. Nós somos, diga, membros. Diga, membros. Ninguém pode dizer, eu sou corpo. Você não é corpo, você é membro. Membro do corpo. Você sozinho é um membro do corpo. Eu sozinho sou um membro do corpo. Eu sei que houve uma época que eu queria ser assim, ó. Uma mão ligada direto à cabeça, para não ter que passar pelo corpo, entendeu? Eu quis ser assim, de tanto cansaço e fadiga no meio da igreja. Mas Deus falou, você é membro, Franco. Você, junto com outros, forma o corpo. Você é membro, está no corpo. E tem os desigrejados. Os desigrejados é gente que acha que vive sem igreja. Tudo isso é moderno, pós-moderno, mas é também antigo, porque esses movimentos todinho, em alguma época, já existiu. Não existe nada novo debaixo do céu. Mas aquela geração a qual eu estou me referindo
ela, fundamentalmente, essa geração era uma geração que buscava a palavra. Eu acho que por isso, inclusive, que Deus fez tão bem aquela geração. E tantos alcançaram a graça do Senhor, tantos cresceram na fé realmente. Você diz amém ou não? O que eu estou falando aqui é verdade, é verdade. João 3,19 diz assim: o julgamento é esse. João 3,19, não sei se vão botar cola para você ali, se botar você vai ler. Senão você pega no telefone, no tablet, na tua Bíblia impressa. O julgamento é esse. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eu já cansei de ler esse texto e ficar me perguntando como é que alguém pode amar mais as trevas que a luz. Porque sem luz nós não vemos. Por melhor que sejam teus olhos são bons? Se apagar a luz toda, você não vê. É por isso que Paulo escreveu a carta aos Efésios, falando da oração dele. Eu oro para que Deus ilumine os olhos do vosso coração. Quer dizer, nós precisamos de luz o tempo inteiro para ver. Se não tem luz, não vemos. Mas a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as... Por que os homens amaram mais as trevas? Fala aí. Porque suas obras eram mais. As obras eram mais. E aí amaram mais as trevas. O versículo 20 diz assim, aí Jesus falando: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Diga, o que pratica o mal despreza, aborrece a luz. O cara quer viver na prática do mal, ele não está nem aí para a verdade, para a luz. E não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas o quê? As suas obras. Diz comigo assim, quem pratica a verdade? Por que ele não colocou assim, quem pratica a luz? Por que a verdade entrou agora? Porque luz e verdade é a mesma coisa. Quem pratica a verdade aproxima-se de quê? Da luz. Ele não usou como antônimo a palavra bem e mal. Quem faz o mal aborrece a luz. Quem faz o bem ama a luz. Não, quem pratica a verdade. A verdade tem que ser praticada, vivida, experimentada. Aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Tá, você conseguiu achar aí no teu texto aí ou não? Está ali? Eu penso que, tanto naqueles dias como nesse tempo, a luz vem, a verdade nos é comunicada, e nós reagimos de duas maneiras. A gente ama a luz, ou a gente despreza a luz. A gente quer a verdade, ou a gente não quer a verdade. Eu não sei como é que vocês leem a profecia de Paulo acerca dos nossos dias, dos últimos dias. Ele chega a dizer a Timóteo, nos últimos dias, os homens rejeitarão a sã doutrina. Ele não está falando do mundo, porque o mundo a gente já sabe que o mundo não quer, nem sabe o que é sã doutrina. Ele está falando da igreja. Como é que vai falar o mundo? O mundo já vive do estilo dele. Eu fiquei pensando outro dia, como é que alguém pode rejeitar a sã doutrina? E só tem uma resposta, amado. É gente cauterizada, é gente que já tem um evangelho torto, é gente humanista, é gente que já fechou o coração. Vou dar uma palavra aqui mais forte, obstinada de coração, no meio da igreja. E aí, a pessoa obstinada de coração, ela não aceita a sã doutrina. Você fala, não adianta, não vai.
Quantos me entendem? Quantos me entendem? É gente obstinada. É gente obstinada. Eu queria falar um pouquinho contigo sobre obstinação. Sou obstinada. Você conhece alguém obstinado? Eu vou te dar aqui uma fórmula para você conhecer. O ideal é que você aplique na tua própria vida. Antes de ficar avaliando os outros, avalie você mesmo. Obstinado, ele não sabe ouvir duas palavras. Não e espera. Se você quer conhecer alguém obstinado, basta dizer para ela assim, não. Ela vai lutar para que ele não vire assim. Mas não, por quê? Isso você já viu desde a criança, obstinado. Mas começa. Ela quer, porque quer que o não vire sim. Outra palavra que disciplina, que corrige o obstinado é espera. Cara, esperar? Esperar por quê? Esperar para quê? A pessoa não suporta ouvir espera. Por quê, Franco? Porque ela é uma pessoa obstinada. Ela é uma pessoa que tem diante dela um ídolo. E nada vai mudar o seu caminho. Tenta. Quem aqui discipula, quem aqui é pai, quem aqui é mãe, já sabe, já viu isso já. Já viu? Eu vejo muitos pais negociando com os filhos. Negociando. Mas negociar com o filho não quebra a obstinação. Obstinação, ela precisa ouvir não. Obstinação precisa ouvir espera. A gente precisa trabalhar para essa obstinação cair. Obstinação é o retrato do povo de Israel, principalmente quando você vai lá em Juízes. Juízes é um livro muito interessante. É o livro de Juízes que termina dizendo que não havia rei em Israel e cada um fazia o que estava na telha. Cada um faz o que quer. Você já imaginou o povo de Deus, cada um fazendo o que quer? Se um dia você acordar de manhã e não sentir teu corpo, você vai ficar com medo. Às vezes o cara dorme em cima do braço e fica... Perde o controle do braço. Não sei se já aconteceu isso contigo. Senhor! Chama a mulher. Mulher! Meu braço perdeu o controle do braço. Mas engraçado, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Se todo mundo faz o que quer, é como se Jesus não tivesse nenhum controle sobre o seu próprio corpo. Se cada um resolve fazer o que dá na telha, é um corpo paralisado. Ou pior, fora de controle. Porque é pior do que ficar deitado, inerte. É uma coisa fora de controle. Você comanda para a direita, ele vai para a esquerda. Você dá um comando. Você imagina você dar um comando para o teu corpo e ele fazer outra coisa. A mão começar a ficar louca. É assim. Juízes 2,19 explica um pouquinho como era Israel naqueles dias. Diz assim: sucedia, porém, essa era uma coisa recorrente na vida daquele povo. E ele explica aqui, isso logo no começo, assim, ó, sucedia, porém, que falecendo o juiz, quer dizer, toda vez que falecia um juiz, reincidiam e se tornavam o quê? Piores do que seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Quando João fala do final dos tempos, ele fala sobre a sexta trombeta. A sexta trombeta é uma trombeta muito interessante, que quando você lê a sexta trombeta, você fica com a impressão,
Hoje, né? Hoje você fica com essa impressão. Talvez há 100 anos atrás você não teria nenhuma como hoje. Hoje, você conhecendo todo o poder destrutivo do mundo, você fica com a impressão que a sexta trombeta é a terceira guerra mundial. É a impressão de você ver tudo aquilo ali acontecendo. 4 anjos são soltos, 4 anjos caídos são soltos, com dia, hora, mês e ano marcado, ou seja, não é algo que você muda orando. Não, Senhor, não vem agora, não vai para a próxima geração, não tem. É dia, hora, mês e ano marcado. Eles vão, naquela data eles saem. Diz que esses caras provocam, esses anjos provocam a destruição de 1/3 da terra. Se fosse hoje, seriam mais de 2 bilhões de mortos, se fosse hoje. Gente morta beça. Você diz assim, eu nunca vi tanto morto. Não, é porque você não conhece a história. Nos últimos 100 anos já morreu muita gente. Há 100 anos exatos da história, o mundo estava achando que ia decolar no progresso. O avião, o automóvel, tudo nascendo aí no início do século XX. Quer dizer, final do século XIX, início do XX, mas a fábrica da Ford, 1906, o avião lá com o Santos Dumont, 1906 e 1907. Então a coisa... Na Primeira Guerra Mundial já tinha aviões. Lembra dos filmes que vocês assistem? Mas você vê uma sequência de morte absurda. Você vem. Ó, o muro está lá, progresso, paz, 100 anos. Paz, de repente, Primeira Guerra Mundial, bum, morre um montão. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, se você não conhece, bota no Google, estuda, pesquisa, matou milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive um presidente brasileiro, se eu não me engano, Rodrigues Silva, morreu, se eu não me engano, os professores de história me ajudam aí, morreu com a gripe espanhola. No único dia foi registrado mais de 8 mil mortos em São Paulo, no Brasil, da gripe espanhola. Quando você vê os vídeos, os filmes antigos da gripe espanhola, você vê caixões e caixões e caixões saindo nos caminhões, levando, caminhões levando, todo mundo com aquela roupa infectada, porque até hoje, até o dia de hoje, dessa data que eu estou falando, ninguém sabe como foi que esse vírus entrou e ninguém sabe como é que esse vírus saiu. Só para você ter ideia, os virologistas têm medo de lidar com os corpos congelados que morreram lá na Antártida com gripe espanhola. Eles têm medo do vírus voltar à tona. Ninguém sabe como veio, ninguém sabe como saiu, mas foram milhões de mortos. Eu acho que matou mais do que a Primeira Guerra. E depois, quando a multidão está recuperando a gripe espanhola, aí vem a Segunda Grande Guerra Mundial. E aí você já conhece um pouco mais da história. Mais um montão. Então, quando eu falo assim de matar 1/3 da população, você pode ficar assim, pô, mas que exagero. Querido, a história também você pode aprender com ela. Tá? Se você ver os últimos 100 anos, fizer uma contabilidade de quantos mortos, nos últimos 100 anos, você vai ficar surpreso. É provável que 1/4 da população do mundo, isso sem contar terremotos, tsunamis, porque nos últimos 100 anos, o número de terremotos multiplicou absurdamente. Você teve mais terremotos nos últimos 100 anos do que toda a história do mundo conhecida. Quando você soma todos os terremotos que o mundo registrou e pegar os últimos 100 anos já está dando de lavagem já. Está dando goleada, de tanto terremoto que já teve. Profetizado, foi dito que nos últimos tempos os terremotos iam ser mais intensos, né? A ciência, ela iria se multiplicar. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando termina a sexta trombeta, 1/3 da população morta, diz João que os homens não se arrependeram da sua prostituição, da sua feitiçaria, dos seus homicídios, e usa uma palavra que quase a gente não vê, mas está lá também, dos seus furtos. A gente olha toda essa sujeira na política,
e fica pensando, meu Deus, quanto furto. Furto é você tirar de alguém sem exercer violência. Roubo, você exerce violência. Furto, você vai lá e tira, ninguém viu. Diz que a multidão não se arrependeu dos seus furtos. Gente obstinada de coração. E é assim que Juízes diz claramente que não deixavam das suas obras nem da obstinação de seus caminhos. Obstinação para Deus é com o pecado de idolatria. Está escrito, 1 Samuel 15, 23. As pessoas combatem muito os católicos, os evangélicos principalmente, por conta dos ídolos. Os santinhos de barro, de madeira, de gesso. Mas poucos evangélicos estão atentos à idolatria evangélica. Porque eu nunca encontrei tanta gente obstinada no meio do povo de Deus como nesse tempo. E obstinação é idolatria. E como é que eu sei que é obstinado? Porque não sabe ouvir não, nem espera. Não sabe ouvir não, nem espera. Não sabe ouvir. Não sabe ouvir do pai, não sabe ouvir da mãe, não sabe ouvir do discipulador, do pastor. Não ouve, simplesmente não ouve. Ignora. Faz aquilo que está no seu coração mesmo. Porque a rebelião, versículo 23 do capítulo 15 de 1 Samuel, a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. É a mesma coisa para Deus. É a mesma coisa. Se você sonhou lá, cultuando aqueles santinhos, aqueles ídolos que você já abandonou, e você já acorda dizendo assim, está amarrado, poxa, tive um sonho ruim a beça, então sonhou com alguém, com a irmãzinha lá, com o irmão. Pô, sonhei que você estava lá no meio da imagem, lá, provavelmente Deus não está falando dessa idolatria. É provável que Deus esteja falando da tua obstinação ou da obstinação da outra pessoa. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Ó, eu tenho aqui alguns minutos, vou contar uma história tristona, que eu experimentei, que eu vi. Havia um irmão entre nós, conheci já há muitos anos. Um dia ele deixou nosso convívio, mas nunca perdemos assim o contato, de vez em quando ele se encontrava. E ele tem meu contato também. E ele um dia abriu uma empresa para ele, uma empresa de comida. E ele começou a atender algumas igrejas, fazendo retiro lá, o pessoal ia fazer retiro, ele ia lá com a equipe dele fazer a comida. E ele ficava no churrasco, ele só. Então ele ficou famoso, o cara do churrasco, todo mundo conhece, né? Oba! E aí, um dia, ele tinha um cheque da empresa dele, e ele precisava de dinheiro, eu vou descontar esse cheque. E ele procurou, viu a praça, onde era lá na Zona Norte, lá no meio ali de Engenho Novo, Meia, para aqueles cantos. E ele correu e foi lá no banco para ver se sacava o dinheiro, porque ele precisava de dinheiro de espécie. Ele foi. Só que nesse dia, um irmão ligado à Zona Norte, trabalhava como caixa do banco e fez retiro com esse outro irmão dessa empresa e conheceu o irmão e ele sonhou que o cara estava fazendo uma matança. Você sabe o que é matança? Quem foi da macumba aí sabe o que é. Ele estava fazendo uma matança, então ele estava cortando bode, cortando cabrito, galinha e tal, e fazendo uma matança mesmo e oferecendo lá para os deuses. O cara teve um sonho de manhã. E falou, pô, é aquele cara do churrasco, aquele irmãozinho do churrasco. Cara, e o sonho ficou com ele. Ele ficou muito impressionado de ter tido aquele sonho com uma pessoa que ele já não via há muito tempo, que ele viu uma vez no retiro. Mas sonho é sonho, né? O cara foi para o trabalho, para o banco, e o outro irmão, querendo dinheiro do cheque, procura o banco, e onde é que tu acha que ele foi parar? No banco onde o irmão sonhou com ele. E aquelas filas, não era fila única, era filinha. Ele escolheu uma fila, e qual foi o caixa que ele foi parar? Quando Felipe olhou, o irmãozinho falou assim, ué, você aqui, tomou um susto. Falou, cara, tive um sonho contigo. Enquanto descontava o cheque, contou o sonho. Sonho rápido.
Sonhei que você estava na maior matança, matando galinha, cabrito, aí você estava na maior macumbada, ofereça. E o irmão recebeu o dinheiro, recebeu o sonho e saiu dali já meio zonzo, que ele ficou, cara sonhou comigo. Quase, eu resolvi descontar o cheque. Como é que eu vou encontrar o cara que sonhou comigo essa noite? Nossa, só pode ter sido Deus, né, cara? Aí me ligou. Já tinha celular, né? Já tinha... Franco, aonde? Estou em casa. Pô, posso passar aí para te trocar uma ideia rápida? Eu falei, bem, cara. Chegou lá, com essa tristeza aí, e contou o sonho. Cara, o que tu acha? Eu falei, acho que está claro o sonho. Como está claro? Eu falei, a Bíblia não diz, aí abri 1 Samuel para ele, aqui diz que o pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha a tua vida, amado. Desde que eu te conheço, vamos lá, vamos contar a tua história. Aí comecei a contar a vida de rebelião, marcado por rebelião. Rebelde, um coração obstinado, idólatra. Falei, cara, é você. Deus está falando contigo. É que Deus está falando de um jeito que te causa assim, um impacto, que mexa contigo. Porque de repente você olha para a macumba e diz, está amarrado. De repente tu olha lá para os santinhos e diz, já estou livre disso. Mas continua feiticeiro e idólatra. E a única maneira de Deus falar contigo é desse jeito. Chocante. Mas para você despertar e para você se arrepender. Porque Deus fala. Alguém duvida que Deus fala? Diga-se que Deus fala. Diga com força, convicção, Deus fala. De quantas maneiras Deus fala? Jó, Deus fala de muitas maneiras. Fala por visão, sonho. A gente sabe que Deus fala principalmente na palavra. Mas tem um jeito que Deus fala que quase ninguém gosta. E Jó conheceu bem. Deus fala no leito. E Jó usa uma linguagem assim engraçada. Deus fala no leito. E ele usa uma figura que dá quase para você entendendo quando ele vai descrevendo. Ele diz que aquela carne exuberante vai sumindo. Aqueles ossinhos que ninguém via vão aparecendo. Olha o desenho que Jó vai pintando. Os ossinhos que ninguém via a carne vai sumindo, os ossinhos aparecendo, você vai... E quando você está ali quase apagando a vela, aparece um anjo. Um anjo é mensageiro. E o anjo vem e diz para você o que você precisa ouvir. Assim diz o Senhor, porque tem muita doença que a pessoa quer um toque de cura. Mas Deus não vai dar toque de cura sem você ouvir o que Ele tem para dizer. Até porque tem muito cativeiro que a gente se mete, que é por causa do nosso coração obstinado, a gente se mete nesses cativeiros, nós nos metemos, é só você ler Mateus 18. Quem não perdoa, será entregue a quem? Aos verdugos. Por você não perdoa, até entrega os verdugos, como é que tu quer que entre alguém lá e diga, irmão, eu vim aqui te ungir, que tu vai levantar uma pinóia, vai levantar nada. Tu tem que se arrepender, tu tem que perdoar a pessoa que você está retendo, pedir muita misericórdia de Deus para sair do teu cativeiro. E às vezes o que a pessoa precisa ouvir é isso. O mensageiro diz assim, olha, se arrepende. Eu já orei por uma mulher assim no leito de morte, contava ontem para os irmãos, ontem. Eu fui orar por ela, estava com a Alzira. Cadê a Alzira? Eu vi a Alzira em um canto aí. Uma menina lá do outro lado de Realengo, estava com câncer. A Alzira foi lá, deu o testemunho dela, contou. Falei, Alzira, vamos lá que tem uma menina morrendo com câncer, uma jovem mãe. Você conta teu testemunho para encher a mulher de fé, a gente vai orar por ela. Só que na hora que eu fui colocar a mão, o Espírito Santo falou, tira a mão. Você não põe a mão aí, não. Tomei um temor, todo mundo ficou esperando assim, a oração, e não saiu a oração. Fiquei travado, e com a autoimagem desesperada, lá no pé, né? Tinha 2 pastores ali esperando. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Tem misericórdia. Aí Deus falou dentro do meu coração assim, o câncer que está matando ela, não é esse. É a falta do perdão. E aí eu entrei com a palavra. Comecei a falar, ela chorou. Terminei a conversa, e aí ela, não vou perdoar não. Perdoar não. Era o pai dela. E mais tarde eu soube, milagrosamente, um dia que ela faleceu, que eu falei para ela assim, a gente vai orar por você, para Deus ter misericórdia da tua vida e te alcançar. E mudar teu coração. E aí, anos depois, aí são aquelas coisas também inusitadas, né? Anos depois, Liane Maron, filha de Maron,
lá na faculdade evangelizando uma moça. Me ligou e falou, Franco, estou aqui evangelizando uma moça aqui na faculdade, o Espírito Santo falou que eu tenho que levar essa moça aí, tua casa. Falei, anda, os irmãos não estavam acostumados a fazer isso, porque os irmãos pregam, batizam, discipulam, os irmãos fazem tudo, são discípulos de Jesus, amém ou não? Mas naquela hora, o Espírito Santo falou para eu levar, eu falei, então obedece, filho, vem. E ela levou lá, nós recebemos, conversamos. O problema da menina envolvia perdão, não perdoava, de jeito nenhum, não perdoava. E eu fui contar a história dessa mulher que a gente visitou, Alzira. Quando eu terminei de contar, a menina estava chorando, muito quebrantada. E eu falei, agora esse testemunho tocou ela. Ela falou assim, você lembra bem dessa mulher? Eu falei, eu lembro um pouco. Você se recorda de quantos filhos ela tinha? Eu falei, ela tinha uma menina, que era uma menininha, adolescente, e um garoto, que ela estava dando mamar ainda, que na verdade o câncer veio quando o neném nasceu. E ela falou assim, então, essa menina sou eu. Aí ela começou a contar a história amarga dela, dos abusos que ela sofreu, da situação que ela viveu. E aí ela acabou contando também a história da mãe dela. Ela falou assim, que minha mãe, na morte, ela foi batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e perdoou meu avô, que o problema era com o avô dela, com o próprio pai. E aí, foi para a glória. Glória a Deus, fiquei feliz. Achei que aquela história tinha terminado de um jeito, mas terminou desse jeito maravilhoso. Glória a Deus. Quantos dizem glória a Deus? Deus é bom, né? Quando você lê a Bíblia, irmão, você vê um monte de gente obstinada na Bíblia. Tu vê que o povo de Israel, lá, tinha sua obstinação. O Faraó, Êxodo 7,14, diz que o Faraó, ele estava obstinado, né? Diz que havia reis também na terra, né? Deuteronômio 2:30, que também eram pessoas obstinadas, né? E Deus, ele vai falando de várias maneiras, e usa os profetas para repreender a obstinação. Mas eu quero terminar dizendo para você o seguinte, como é que Deus trata com a nossa obstinação? Como é que Deus lida com isso aí? Isso que é mais importante. Isso que é mais importante. O Salmo 81, 11, 12, diz assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Meu povo não me quis escutar a voz, não me atendeu, né? Israel não me atendeu. E o que Deus fez? Lê o outro versículo. Assim, diz assim, deixei-o andar como? Leia aí. Leia. Como é que Deus deixou? O que Deus fez com Israel? Deixei-o andar na teimosia do seu, siga seus próprios conselhos. Você acha que isso acontece nos dias de hoje? Se eu te falar que já aconteceu comigo, você acredita? Minha esposa é testemunha. Tem outros irmãos que testemunham, mas Denise é a minha maior testemunha. Porque eu acordei de manhã e falei assim, Denise, eu ouvi uma voz falando comigo, que eu estou por minha própria conta. Denise, que estranho. Cadê minha esposinha? Ali, tão alta ela que quase não consigo ver. Está lembrado disso, né, amor? A primeira vez que eu ouvi essa voz, tu lembra onde foi? Não lembra? Foi na Paraíba. Primeira voz na Paraíba. Estava lá. Denise grávida de Daniel. Maior barrigão. Débora pequenininha. Deitei, dormi e acordei com aquela voz falando assim, hoje você está por sua própria conta. Como é que foi o dia, Denise? Só faz assim com a mãozinha, assim. Ai, meu amor. Deus ainda faz isso. E não fez uma vez só não, né, Denise? Foi acontecendo assim, ó, periodicamente, semanalmente, a voz vinha.
hoje você está por tua conta. E como é que eram meus dias, Denise? Foi o que gerou minha primeira disciplina nessa igreja. Na verdade, a primeira pessoa disciplinada publicamente aqui fui eu. Inaugurei todos os... Eu só estou em dúvida se eu tenho um recorde. Sou eu ou o Marcão, o cara mais recordista. Recorde da disciplina, não sei, mas eu sei que essa glória aí, Marcão não vai arrancar de mim, não. O primeiro fui eu. Está 3-3 aí, está empatado, Marcão. Vigia, cara. Vigia, ora. Cara, Deus ainda faz isso. Deus ainda diz, vou ler de novo contigo, põe lá, assim. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Agora ele botou os 2 versículos, ficou melhor agora. Ó. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Isso é doloroso, irmão. Custa caro. Aí você fala, mas Deus fez assim? Não, não foi assim não. Deus vinha falando comigo há anos sobre um assunto, anos. E há anos eu resistia a ele. Ele falava, eu empurrava com a barriga, ele falava, eu fazia uma oração, ele falava, eu fui negligenciando. Até o dia que ele falou, está por tua conta. Segura aí agora, teu dia. E graças a Deus que ele fez um dia. Imagina ele fazer, esse mês você está por tua conta. Estava morto. É um dia já era suficiente para ficar em crise profunda. É você acordar de manhã e fazer tudo na carne. Está tudo errado. Obstinado. Contei para os irmãos lá no almoço, lá em Cabo Frio, estava contando para os irmãos essa minha experiência, com detalhes, né? Por que Deus deixou e tal. É só você... Dá para projetar de novo esse versículo? É só você lendo essa palavra para você entender algumas histórias da Bíblia. Você entende o filho pródigo, que queria a herança dele para o mundo, por que o pai deu? Você entende. É isso que você quer, filho? É isso que você quer? Então vai. Você entende por que Deus não queria dar rei a Israel e acabou dando? Samuel chegou lá para o Senhor, o povo me rejeitou, não me quer. Deus falou, não, meu filho, levanta a cabeça, não tem nada a ver contigo, não. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Eles não querem ouvir minha voz. Eles querem um rei, como os outros povos, porque eles não querem ser governados pela minha voz. Eles não querem me atender. Eles não querem me ouvir. Se ouvir, vive, diz o Senhor. Se você me ouvir, você vai viver. Mas se você não me ouvir, você vai morrer. Vai ficar longe de mim. Vai quebrar. É assim que funciona. Por isso que Jesus falou que nem só de pão o homem, mas como é que o homem vive? De toda a palavra que procede da boca, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. É assim, se Deus fala, você vai. Se Deus fala e você atende. Se eu atendo, se nós atendemos, se não atendemos, a gente está perdido. Precisamos ouvir. Um coração obstinado não atende, por quê? Porque o coração obstinado não sabe ouvir não. Também não sabe ouvir espera, não sabe. Daí ele sucumbe. Daí ele vai acabar fazendo o que ele quer fazer mesmo e acabou a história. É só entendendo essa maneira, esse salmo, que você vai entender Balaão. Você lê Balaão, dá uma confusão na cabeça. Uma hora Deus fala que não vai, outra hora Deus diz vai e quer matar o cara. Como é que é isso? Vai ou não vai? Não, Deus falou, não vai. Se ele não fosse obstinado, se ele não tivesse de olho na grana, ele teria ouvido uma vez só. Mas ele insistiu com Deus. Aumentou a grana, o prêmio aumentou, os caras que foram lá eram mais nobres. E ele falou assim, não, a grana aumentou, vou lá falar com Deus de novo. Mas Deus não falou que era não. O que mudou? Foi a grana? Aí Deus falou, então vai. É isso que você quer? Vai. Quer ver isso de novo na Bíblia? Quer ver?
Abre Ezequiel 14, vamos ler aqui de 1 a 5. Ezequiel 14, de 1 a 5, ainda é mais detalhado. Ezequiel é um profeta. Os líderes de Israel estão ali consultando o Senhor, porque é engraçado, né? Chegou um dia que Deus falou pela boca de Isaías assim: mesmo nessa condição, o povo ainda quer ouvir minha voz. Deus já está, como diz o Daniel, o Senhor está com náusea, a ponto de vomitar, mas ele diz assim: mesmo nessa condição, meu povo quer me ouvir, como se fosse obedecer. Eles não estão nem aí para obedecer, eles querem só ouvir. De repente, uma boa pregação é tudo de bom, né? Que palavra boa! Mas vai viver quando essa palavra? É esse o drama de Deus. Inclusive, o amor a Deus se manifesta pela obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Eu falei com vocês, a gente pode ficar o dia inteiro com a mão levantada, mandando beijinho para Jesus. Se não obedecer, não ama nada. Ezequiel 14, 1 a 5. Olha só como é que o cenário é pintado. Então vieram ter comigo, aí Ezequiel falando, alguns dos anciãos de Israel, os líderes, e se assentaram diante de mim. Você imagina lá uma tarde, você na tua casa, tomando um cafezinho, chegou lá a liderança na tua casa. Se assentaram diante dele, e quando ele está sentadinho, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, o que Deus falou com ele? Filho do homem, estes homens, que estão aí diante de você, levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. São obstinados esses homens. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. É um negócio que eles fazem continuamente, já tinha lido isso aqui em Juízes. Eles fazem continuamente isso. Aí Deus fala assim para Ezequiel: acaso permitirei que eles me interroguem? Você acha que eu vou deixar eles ficarem perguntando a minha vontade? Com essa obstinação toda? Eu vou dizer para você, portanto, fala com eles e diz-lhes. O que ele tinha que dizer? Assim diz o Senhor Deus, falando para os líderes: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, tu vê que não são aqueles ídolos de madeira, de gesso, de pauzinho, é dentro do coração, que levantar seus ídolos dentro do seu próprio coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei como? Como é que eu vou responder? Segundo a multidão dos seus ídolos. Eu vou responder aquilo que você quer ouvir. Olha, vou falar uma coisa franca para você. Franco, sem trocadilho, eu quero ser franco. Cara, eu já vi isso acontecer assim, e eu ficar pensando, Senhor, será que eu não estou amando esse irmão? Será que eu não estou amando essa pessoa? Porque a pessoa vem, ouve, espera ou não, e a pessoa volta. Espera, Deus. Não, vai. Será que esse vai não é um abandono? Eu tinha crise. Será que eu não estou abrindo mão dessa pessoa, Senhor? Dizendo tão tranquilamente assim, faz o que você quer. Existem momentos, irmãos, e você que é discípulo de Jesus, você que caminha no meio dessa igreja, escuta o que eu vou te falar. Eu te falo com temor e tremor. Existem momentos, irmãos, que os discipuladores dessa igreja se cansam, os pastores, os presbíteros se cansam. Mas existem momentos também que Deus inclina o coração deles a dizer assim, faz o que você quiser. E você pensa que está bem. Você foi entregue à tua própria sorte e pensa que está bem.
Tem gente que abandona o convívio da igreja porque acha que a igreja se mete muito na vida. Se a igreja se mete muito na minha vida, eu quero ninguém me metendo, ninguém se metendo na minha vida. Cara, é o corpo de Cristo falando contigo, te abençoando, te servindo, tocando. Está rindo, Luana? Lembrou alguma coisa, né? Assim, é assim. A gente diz que não quer ninguém se metendo na vida. Mas a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente ficar à própria sorte, à deriva. Faz o que quer. É a pior coisa, mano. A melhor coisa que pode existir é alguém que exercite a tua mansidão e a tua humildade. Dizendo o que para você? Aquilo que você não quer ouvir. E te aconselhando com sabedoria. Dizendo, calma, espera só mais um pouquinho. Olha, isso não é de Deus. Isso não é do Senhor para você. Sai, chuta aquele laço. Chuta, sai. Eu acho que tem alguma coisa que ainda dá um fôlego de ânimo. O que é? É uma pergunta que alguém pode fazer. Para que Deus faz isso, Franco? Para que Deus entrega a gente a nossa própria sorte? Ele diz. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Como é que Deus pega a gente no nosso próprio coração? Respondendo aquilo que a gente quer ouvir. E deixando a gente a nossa sorte, deriva. Por um tempo. Deus nunca abandonou Israel. Você acredita nisso? Você lê Oséias, fica impactado com Oséias. Oséias anuncia juízo, e ao mesmo tempo que ele está falando do juízo, está falando do resgate, do socorro, da misericórdia. Deus entrega a gente a nossa própria sorte para ter a gente integral para Ele, de coração inteiro. É igual o filho pródigo. Ele vai, filho, mas fica olhando no caminho, esperando o filho voltar, porque o dia que o filho voltar, ele volta inteiro. Acabou aquela divisão. Acabou aquela ilusão. Ele vai voltar para mim inteirinho. Deus aceita perder por um tempo. Olha que coisa interessante. Deus aceita perder por um tempo. Quando a gente está dividido, quando tem um ídolo no nosso coração, quando a gente está obstinado, Deus aceita perder por um tempo. Mas a esperança do Senhor é ter a gente de volta integral. É a obstinação, irmãos, que faz a gente quebrar alianças. Os casados me escutam? É a obstinação que faz a gente não honrar o pacto, porque a gente acha que está apaixonado por alguém, apaixonada, a mulher apaixonada por um cara lá, acha que o adultério é a solução. É a obstinação que faz essas misérias toda a nossa vida, que faz a gente andar por caminhos torpes, quebrar a própria palavra. É a obstinação que faz a moça se entregar a um incrédulo, uma moça crente, às vezes esperando em Deus, parece um lobo, ela se atira no colo do lobo. Obstinada, filho. Obstinada, cega, totalmente cega. É a obstinação que faz o rapaz se entregar na vida de devassidão. Descobre prazer no sexo, aí vai à luta. Descobre prazer na bebida, aí vira um alcoólatra. Descobre prazer nessas coisas e vai embora. É essa obstinação que faz a gente quebrar a nossa aliança, romper com o Senhor feio, ir atrás dos nossos próprios ídolos. Eu li uma frase do Miles Monroe. Essa frase ele falou quando estava perto de morrer. Ele morreu assim, num acidente de avião com a esposa, acho que deve ter acompanhado. Mas ele falou uma coisa muito interessante, eu achei muito interessante, fui até ver melhor. Ele diz assim, não sei se dá para escrever aí, é uma frase até curta. Não sei se dá para escrever e projetar, mas diz assim, a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente, a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele
dá certo no projeto errado. Eu li essa frase muitas vezes, para alguns não faz o menor sentido. Diz assim, Franco, mas quando é que o crente dá certo no projeto errado? É quando ele é obstinado. Deus deixa ele e alguma vez ele dá certo. Não é que o teu negócio vai afundar, não. Mas eu queria dizer algo para você, é melhor ser Jonas. É melhor que teu navio afunde. É melhor que a tempestade venha. É melhor que dê tudo errado para você voltar ao curso do que dar tudo certo para você se perder por longo tempo. É melhor ser um Jonas. É melhor dar errado de cara. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é ele dar certo ou num projeto. Pode ser num projeto errado, mas no projeto errado acho que fica melhor. No projeto errado, porque Deus tem o projeto dele, Deus tem um propósito eterno dele. Você diz amém ou não? Cara, eu fiquei pensando, alguém pode questionar essa frase assim, não, Franco, isso não tem sentido. Tem, amado. Todo sentido. Todo sentido. Todo sentido. Quem sabe como Deus trata os obstinados, você sabe que isso é possível. E aí você vai começar a orar e dizer, Senhor, sacode o meu barco. Não me deixe achar que está tudo bem. Não me deixe pensar como a igreja de Laodiceia pensou. Rico estou, abastado estou, não tenho falta de nada. Está tudo lindo e maravilhoso. E ouvi o Senhor dizer, tu não sabes de nada. Você é pobre, cego, nu, miserável. Você, em vez de ser, podia ser até frio, mas não, você é morno. Morno. E eu estou enjoado disso. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Tão morno que você é. Não tem coisa que provoca mais náusea em Jesus do que a mornidão. E não tem coisa que interrompe mais o nosso caminho com Deus do que a nossa obstinação. Quantos me entendem? Você diz amém? Você fala, Franco, o que eu faço? Opa, pode perguntar. Já tem resposta, Tiago 4,7. Tiago 4,7. É uma frase pequena, Tiago é muito direto, né? Tiago é um cara muito direto. Tiago é muito direto. E ele quase que foi excluído, esse livro quase que foi excluído da Bíblia, porque os teólogos achavam que ele era tão direto que não podia ser tão santo. Tiago é objetivo. Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E resistir quem? É porque o obstinado faz o contrário. Ele se sujeita ao diabo e resiste a quem? A Deus. Literalmente é isso que ele faz. Ele se submete àquilo que Satanás quer e resiste a Deus. Ele resiste a Deus continuamente, resistindo a Deus. Só tem uma maneira desse cachorro não te morder, desse cão não pular na tua jugular, dessa serpente não te picar, é se sujeitando a Deus. Confia no Senhor. Vou te falar uma coisa assim, confia na tua liderança. Aí você diz assim, mas Franco, os homens erram, mas Deus não erra nunca. É um exercício, amado, de confiança. No dia que Jesus foi preso, Pedro sacou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus falou assim, guarda essa espada. Eu, por acaso, não vou beber do cálice do meu pai? Mas que cálice é esse que Jesus estava se referindo? Depois a igreja em Atos, logo no início do Atos dos Apóstolos, a igreja ora assim, tu, soberano Senhor. Isso depois dos apóstolos terem levado uma surra, depois de ele ter sido ameaçado e proibido de falar no nome de Jesus, eles ficaram contentes depois da surra e oraram assim, Senhor, a igreja toda, tu soberano Senhor, que criou os céus, a terra, tudo mais, aí começa a dizer da criação, depois ele vai falar assim, porque nessa cidade, se levantaram aqui Herodes, Pôncio Pilatos, povo de Israel, contra o teu santo servo Jesus. Se levantou essa cambada toda contra Jesus, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Você pode sim ter uma liderança corrompida e ainda assim sair vitorioso lá na frente, se você só for manso e humilde. Todos os talentos de um homem, todos, não supera a mansidão
e a humildade. Não supera ele se parecer com Jesus. Não supera. Moisés tinha 40 anos, já sabia que tinha que libertar o povo, puxou a espada. Eu acho que um homem como Moisés, com 40 anos, era um general pronto. Cara pronto. Puxou a espada, matou um egípcio, Deus falou, vai para o cantinho do pensamento, vai para lá. Mais 40 anos lá. Com 80 anos, como é que tu acha que estava Moisés com 80? Cara com 80 anos acha que não tem capacidade para nada. Ele mesmo disse que era gago, não sei falar direito. Aí Deus falou assim, agora tu está jóia. Como é isso? Isso não tem sentido para nós. Como é que um homem que perdeu já a juventude, a força, o vigor dos 40, chegou aos 80 e agora está pronto? Sabe o que a Bíblia diz sobre Moisés? Era o homem mais manso sobre a terra. Por que com 40, cheio de talento, ele não servia? Porque o cara talentoso, forte, ele faz o que Deus manda e faz até o que Deus não manda, faz tudo. Olha, se Moisés com 40 anos tivesse ido para o deserto, ele jamais faria um tabernáculo. Diz que ele era conhecedor de toda a ciência do Egito. Ele jamais faria um tabernáculo. Com 40 anos no deserto, ele ia fazer uma pirâmide ambulante no deserto. Negócio muito mais invocado. Ele ia meter a mão e ia fazer um negócio, entendeu? Um psicodélico. Mas Deus falou com Moisés várias vezes, faz conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Você cansa. Tem os irmãozinhos novos convertidos que querem ler o Velho Testamento. Eu não aguento mais. Essa parte é repetitiva demais. Faz conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Faz conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Faz do jeito que eu te falei. Faz conforme. Moisés, 40 anos, não teria nem paciência para ouvir isso. Ele ia fazer do jeito dele. Que fez? Puxou a espada, matou o Egito. Tu acha que ele ia parar para ouvir? Como é que vai libertar esse povo? Sem libertar, eu sou o cara da guerra. Chega comigo. Resolvo. Chega comigo, Senhor. Chega contigo, cara. Teus talentos para Deus não são nada comparado à tua obediência, tua mansidão e à tua humildade. Nada. Por isso que ele quer quebrar com toda a nossa obstinação, todos os nossos ídolos. Irmãos, é tempo da gente colocar todos os nossos ídolos no fogo. Você diz amém? Eu sei que eu já falei, já passei da hora, mas o Espírito Santo está aqui entre nós, eu percebo o Senhor queimando aqui no nosso meio. Sabe por quê? Porque o Senhor hoje ele quer fazer uma fogueira santa aqui. O Senhor ele quer meter fogo aqui na idolatria. Eu sei que você diz assim, não, mas eu já deixei os ídolos. Querido, reflete. Põe a mão na consciência aí, como diz os antigos. Reflete. Vê se de fato você é uma pessoa guiada, quebrantada, mansa, ou se você é uma pessoa obstinada. Não sabe ouvir não. Não sabe ouvir espera. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Vamos orar? Pai, nós viemos aqui no nome de Jesus, hoje, mais um domingo, Senhor, quem está aqui. E mais um dia também, que a gente precisa não apenas ouvir a Tua voz, mas a gente precisa de coração, Pai, de coração, nos render à Tua vontade. Ah, Senhor, como somos obstinados, Senhor. Como somos idólatras, Senhor. E quantas vezes somos entregues a nós mesmos, a nossa própria opinião, nosso próprio conselho. Quantas vezes pensamos que a porta está aberta porque Tu queres, Senhor. Quando, na verdade, Tu estás cansado da nossa dureza, da nossa obstinação, da nossa divisão. E Tu queres nos pegar no próprio coração, Senhor, onde nós precisamos nos arrepender de fato. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco. E não apenas fala, nos dá a graça de viver, de obedecer, de experimentar,
a tua boa, perfeita, agradável vontade, Senhor. Queremos hoje fazer como Paulo suplicou. Queremos entregar nossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Nosso culto hoje, a gente quer fazer ele diferente, Senhor. A gente quer render nossos membros a Ti. A gente quer sujeitar nossa fome, nosso sono, nossos apetites sexuais. A gente quer colocar tudo no Teu fogo, Senhor. A gente quer derramar diante de Ti, derrubar os nossos postes ídolos, Senhor. A gente quer parar o sincretismo religioso. A gente quer se arrepender de coração, Pai. A gente quer Te priorizar, Jesus. A gente quer que Tu seja o primeiro e único da nossa vida. A gente quer arrumar a nossa vida a partir do Teu reino, a partir do Teu governo, a partir da Tua vontade, Senhor. A gente quer dar ordem a cada coisa, Senhor, olhando para Ti, Jesus. O Senhor restaura o fogo no nosso coração. Nos concede aquela paixão, Senhor, aquele fogo que um dia queimou dentro de nós. E, Senhor, que se tiver alguém aqui que nunca experimentou esse fogo, que seja hoje, Senhor. Que seja hoje o dia de Tu acender o coração, Senhor, e fazer queimar, Senhor. Senhor, não queremos ser mornos, nós queremos aquecer com Teu Espírito, Pai. Move nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Querido, eu não sei se os irmãos têm uma...